Origem dos deuses egípcios. No começo, não havia nada, exceto o oceano primordial, chamado Num. Segundo os mitos de criação antigos, descritos em margens e nas inscrições hieroglíficas sobre as paredes dos túmulos egípcios. Em Heliópolis, uma das cidades mais antigas do Egito, hoje parte do Cairo, o povo adorava Ra, o deus Sol. Em sua função de criador, Ra era adorado como Atom, que significa o todo. Os primeiros deuses egípcios. Atom surgiu do caos de Num, em cujas águas ele habitara, inerte. Do seu próprio corpo, criou outros deuses. Das narinas, Atom espirrou Shu, o deus do ar, e da boca cuspiu Tefnut, a deusa da umidade, enviando os dois para bem longe da água. Mais tarde, Atom mandou seu olho direito, o Sol, procurar Shu e Tefnut. Esse olho era a deusa Hathor, uma chama carregada de força selvagem e imprevisível. Quando ela voltou com Shu e Tefnut, ficou zangada com Atom, porque outro olho tinha aparecido no seu lugar. Hathor chorou lágrimas amargas que se tornaram os primeiros seres humanos. Atom pegou o olho, que era Hathor, e o Sol ao mesmo tempo, e o colocou sob a forma de uma nájia sobre a testa, para comandar o mundo até o final dos tempos, quando toda a criação fosse extinta e mais uma vez o mundo fosse coberto pela inundação infinita. Pois Atom fez com que as águas originais recuassem, e assim ele teve uma ilha onde ficar, descansando sobre esse montículo chamado Monte Benben. Atom criou o mundo. Ele recorreu a 3 forças inatas para dar vida aos elementos da criação. Eram elas Eka, o poder criador ou magia; Sai, o dom de percepção; e Ur, para o pronunciamento. As forças se tornaram deuses com poder próprio e foram seus companheiros na barca solar, a embarcação usada por Atom para cruzar o céu como Ra, o deus Sol. Tudo era regulado por um quarto poder, a deusa Maat, a harmonia cósmica. Os deuses se multiplicam. Juntos, os filhos primogênitos de Atom, Shu, o ar seco da tranquilidade e da preservação,
e Tefnut, o ar úmido da mudança. Criaram Geb, a terra seca masculina, e Nut, o céu úmido feminino. Nut deitou-se sobre Geb, e o céu acasalou-se com a terra. Os filhos de Nut e Geb foram as inúmeras estrelas. Tal fecundidade enraiveceu Shu, que então amaldiçoou a filha a não dar à luz em nenhum mês do ano. No entanto, Tot, Deus do conhecimento e da sabedoria, jogou com o deus Lua, com Su, e conseguiu 5 dias a mais para Nut, a serem acrescentados aos 12 meses lunares de 30 dias cada um. Nesses dias, ela deu à luz Osíris, Horus, Sete, Ísis e Nefites. Para evitar que o poder aumentasse, para deixar espaço para que Atom criasse e aumentasse a população do mundo, Shu decidiu separar o casal. Com as mãos, ele puxou com força a filha Nut, o céu, mantendo-a segura no alto, e prendeu embaixo, com os pés, o filho Geb, a terra. A Enéade. Nut, Geb e seus 5 filhos, juntos com Shu e Tefnut, eram conhecidos como a Enéada, e eram os 9 deuses mais importantes sobre Atom. Assim como ele, detinham as forças da ordem e do caos. Osíris, primeiro rei sobre a terra e depois governante do submundo, personificava a ordem. Sete, que vivia no deserto e tentou usurpar o poder de Osíris, personificava o caos. Cada um deles se casou com suas irmãs. Osíris casou-se com Ísis e Sete com Nefitis. Sete também assediava Ísis, e Osíris teve um filho, o deus Anubis, com Nefites. Horus, o outro filho de Geb e Nut, era um deus dos céus, cujo nome significava aquele que está no alto, bem distante. Ele era representado como um falcão com as asas abertas, cujos olhos eram o sol e a lua. Devido à sua incapacidade de ver na escuridão das noites sem lua, o deus também, às vezes chamado de Horus Cego, uma rebelião no panteão. Depois que Atom criou o mundo, ele encarou uma revolta de seus filhos, dos escudeiros de Sete. Conforme Atom envelhecia e sentindo-se cada vez mais frágil para combater ele mesmo os deuses rebeldes, seguiu o conselho de Tot e nomeou Horus seu defensor. Assumindo a forma de um grande disco alado, Horus
enfrentou-os num combate corpo a corpo. Seus oponentes transformaram-se em pássaros, peixes, hipopótamos e crocodilos, mas Horus logo deu cabo de todos. Houve a seguir uma segunda batalha. Sete arrancou o olho esquerdo de Horus, a lua, e Horus arrancou os testículos de Sete. Na fúria da batalha, e temporariamente cego, sem a luz da lua, Horus, além de derrotar os rebeldes, decapitou muitos deuses leais a Atom. Os demais deuses fugiram, e no caos, a arca solar estacou quando um dos pilares que sustentavam os céus caiu no mar. O universo estava à beira de um colapso. A ressurreição de Horus. Osíris se meteu na confusão para restaurar a ordem, e Sete, humilhado, foi obrigado a carregá-lo nas costas. Em seguida, Osíris devolveu os testículos a Sete e restaurou o olho de Horus, que veio a se tornar um símbolo poderoso de completude, proteção, força e perfeição. Entretanto, Horus estava muito enfraquecido pelos ferimentos sofridos, e depois de dar seu olho a Osíris, ele morreu. Osíris usou o olho para reequilibrar o universo e devolveu a cabeça aos deuses. Depois de derrotados pelas mãos de Horus, Atom chamou os rebeldes e os engoliu. Dentro de seu estômago, os deuses discutiam e mataram uns aos outros. Essa morte dos deuses não os extinguiu. Em vez disso, eles continuaram a ser exatamente como antes. Horus foi o único deus que morreu durante a revolta, e sua essência divina foi agregada a Osíris como Horus que está em Osíris. Isso lhe permitiu renascer, ressuscitar como Horus, o filho de Ísis e Osíris. Por essa razão, o primeiro Horus é às vezes conhecido por Horus mais velho. Mas seu renascimento miraculoso significa que os dois deuses são, na verdade, uma única e mesma divindade. Horus, filho de Ísis e Osíris, morreu mais tarde picado por um escorpião, mas foi ressuscitado por obra de magia de sua mãe. Terror da humanidade. Exatamente como os deuses tinham se rebelado antes contra a autoridade de Atom, assim fez a humanidade. Para castigar esses novos insurgentes, Atom enviou das alturas seu olho direito, a deusa Hathor, sob a forma de leoa, atendendo pelo nome de Sekhmet. Era sua intenção alarmar
e castigar os humanos ingratos e reduzir sua quantidade. Mais uma vez, tendo provado sangue, Sekhmet se descontrolou. Sequiosa por mais, matava todos que encontrava, perambulando sobre os restos ensanguentados. Ao anoitecer, numa tentativa de aplacar Sekhmet, Ra misturou ocre vermelho com cerveja de cevada, fazendo-a parecer sangue. A seguir, entornou 7.000 jarros de líquido sobre o território onde ela pretendia fazer sua orgia sanguinária. Sekhmet viu o sangue e, voraz, lambeu tudo. De tão bêbada, caiu no sono por 3 dias. Quando acordou, a gana por sangue tinha passado e os humanos restantes foram poupados. Dali em diante, Hathor, em sua forma de leoa, Sekhmet, foi associada a um festival atual que celebrava a sobrevivência da humanidade. Durante as festividades, o povo bebia cerveja com suco de romã. Deusa complexa. Aton valorizava a força da natureza ardente de Hathor e a queria perto dele para protegê-lo. Ao voltar para ele, disse que o Deus Criador a teria acolhido como a Bela, um dos muitos nomes da deusa. Divindade popular venerada por toda a sociedade egípcia, Hathor desempenhava múltiplos papéis. Às vezes era adorada como a esposa de Horus e mãe de Iri, deus menino da música. Ela era a deusa do amor, da beleza, da dança e, mais ainda, da procriação e da maternidade. Contrastando com seu aspecto de leoa, era comum Hathor ser representada por uma vaca. O culto a ela, provavelmente enraizado nos primeiros ritos de fertilidade, era tido como anterior ao período dinástico. As pessoas acreditavam que Hathor poderia ajudar as almas a renascer na vida após a morte. O rio Nilo. O mito da criação do Egito é influenciado pelas cheias do delta do Nilo, acontecimento anual do qual dependia a rica civilização do Egito Antigo. A inundação depositava sedimentos férteis nas margens do rio, dando aos antigos egípcios condições de cultivo em larga escala. A cheia do Nilo era louvada como obra de Hapi, deus da fertilidade, que vivia numa caverna na primeira catarata de Assuã. Ele inunda os campos que o deus Sol Ra criou, dando vida a todas as criaturas, dizia um hino antigo no Egito. Hapi, masculino e feminino, era filho de Horus. A cheia
regeneradora do Nilo, inspirou o conceito de criação das águas de Num, o oceano primordial, que os egípcios acreditavam ter coberto o mundo no início dos tempos. Também não é coincidência que Aton-Ra, Deus Sol e Criador, nasceu simbolicamente desse oceano na mitologia deles, e que os campos do delta do Nilo apareciam a cada outono quando as águas da cheia baixavam. A Trindade egípcia. Diferentes mitos de criação se desenvolveram nas principais cidades do Antigo Egito: Heliópolis, Mênfis, Hermópolis e Tebas. Um tablete de pedra negra de Mênfis, quase ilegível pelo seu uso como Mó, cita o Criador como sendo Ptah, divindade de poder ilimitado, chamado de provedor de vida à vontade. Ele concebeu toda a criação em seu coração e lhe deu forma, atribuindo nome a tudo. Em Tebas, o deus escondido, Amon, era o deus criador na forma de serpente, Kematef. No outro lugar, era Aton, o todo, que era também Ra, o deus Sol. Um hino do reinado de Ramsés II, que viveu nos anos entre 1279 e 1213 antes da era cristã, afirma que Deus é três deuses acima de tudo: Amon, Ra e Ptah. Sua natureza como Amon é escondida. Ele não pode ser conhecido. Ele é Ra em suas características e Ptah em seu corpo. As palavras sugerem que os três eram vistos como aspectos do mesmo Deus Criador. Salve Ra, perfeito a cada dia. Ra era o Deus do Sol e também um Deus Criador que surgiu do caos para se criar. Todo dia ele cruzava os céus numa barca, o barco de milhões de anos, trazendo o sol à terra. Ao surgir no leste, a cada manhã, a barca era chamada de Manzet, fortalecendo-se. No caso, era conhecida como Meziquet, enfraquecendo-se. Toda noite, Ra partia numa viagem funesta, ao velejar pelo submundo, Duat, a bordo da Bacia da Noite. Nela, acompanhavam-no as personificações divinas de seus poderes: Rek, poder criador; Sia, a percepção; Ru, a palavra de Deus; e Maat, a harmonia cósmica. Durante toda a noite, Maat segurava o Ankh, o hieroglífico para vida, para que Ra, mesmo morto, pudesse mais tarde alimentar uma nova vida dentro dele. Na barca da noite, ia com ele ainda outros deuses, inclusive o timoneiro Tote, Ísis, cujos encantamentos faziam o barco se mover, e Sete, que vigiava e protegia o corpo sem vida de Ra em sua jornada pelos 12 portões,
que marcavam a passagem das horas de escuridão e as 12 regiões de Duat, o submundo dos deuses. Passado o primeiro portão, um importante grupo de Deus acolhia Ra. Eles preparavam a barca para a jornada noite adentro e seguravam as cordas de reboque que passavam pelas 12 regiões do submundo para puxar o barco pelo rio. Na 7ª e mais perigosa região de Duat, Ísis evocava o deus serpente Merrem para formar um toldo protetor sobre Ra. Entretanto, outra serpente estava à espera do deus Sol, a serpente do caos, Apófis, inimigo eterno de Ra. Estendido ao longo de um barco de areia no meio do rio, de modo a esconder sua forma monstruosa, Apófis, ou Apópis, paralisava os reis com seu olhar hipnotizador e abria bem a boca para engolir o rio e a barca da noite. A deusa Ísis neutralizava Apófis com suas palavras poderosas. Sete fisgava a serpente e Ra, sob a forma de gato de Heliópolis, a cidade do sol, cortava-lhe a cabeça. O caos era evitado por mais um dia, embora na noite seguinte Apófis, revivido, estivesse novamente à espera, ansiando por engolir Ra e assim extinguir o sol para sempre. Salve Ra, ao te ergueres. A noite e a escuridão se foram. Antigo hino egípcio. Quando Ra passava pela 8ª região de Duat, chamada Sarcófago dos Deuses, divindades embalsamadas e mumificadas gritavam, louvando-o. Na 10ª região, o deus ao renascimento, Khepri, sobre a forma de um escaravelho, unia sua alma à de Ra para acompanhá-lo pelos estágios restantes da viagem. A 12ª e última região assumia a forma de outra serpente monstruosa chamada Vida dos Deuses. A barca, porém, era rebocada em segurança pela boca da serpente. Ra se transformava inteiramente em Khepri, e seu antigo corpo era jogado para fora da barca. Manzete, a barca do nascente, então emergia, glorioso alvorecer. Ra, o Deus Sol. Ra não foi o mais velho dos deuses do Egito Antigo, mas se tornou respeitado acima de todos os outros como criador de tudo. Na segunda dinastia, por volta do ano 3000 antes da era cristã, seu centro de adoração era a cidade de Heliópolis, hoje uma parte da cidade do Cairo. Por volta da quinta dinastia, cerca do ano 2500 antes da era cristã, os faraós do Egito se identificavam com Ra, erigindo templos para o deus. Faraós posteriores se referiam a eles mesmos como filhos de Ra e incorporaram seu nome ao deles. Ra, propriamente dito, assumia 3 formas:
Como sol nascente no leste, ele era Quefri, geralmente apresentado como corpo de homem e cabeça de falcão, com um disco dourado sobreposto e enrolado pela nágia sagrada Orel. Quando o sol se punha no oeste, ele era Atom, o deus da criação, às vezes retratado como um ancião curvado sobre uma bengala. Esse ciclo diário de morte e renascimento veio a simbolizar o ciclo da vida da humanidade, com a esperança de encontrar, como Ra, um renascimento no final da vida. Ísis era uma mulher que conhecia as palavras de poder. Para os egípcios, o nome era essencial para a existência da pessoa. Apagar o nome de alguém depois da morte significava destruir aquela pessoa na vida após a morte. Ra, o rei dos deuses e dos homens, tinha tantos nomes que nem mesmo os deuses conheciam todos. Ísis, a senhora da magia, tinha poder sobre as palavras e aprendeu o nome de todas as coisas, a ponto de se igualar em poder com Ra. Por fim, o único nome que Ísis desconhecia era o nome secreto de Ra. Ra velejava pelo céu e a cada dia ficava mais velho. Sua boca ficou flácida e sua saliva caiu no chão. Ísis recolheu-a e, acrescentando nela um pouco de pó, moldou uma cobra que deixou no caminho de Ra. Ao tropeçar na cobra, ela o mordeu e Ra caiu por terra, soltando um grito terrível. Os outros deuses o ouviram e perguntaram: o que há de errado? Mas Ra não podia responder. A mordida da cobra tinha retirado dele o fogo da vida e seus membros tremiam enquanto o veneno se espalhava. Quando Ra recuperou a voz, convocou os outros deuses e lhes pediu ajuda. Então, radiante com poder, Ísis, cujas palavras eram capazes de fazer um moribundo recobrar a vida, ofereceu-se para curar o Deus Sol, dizendo que, para fazê-lo, ele teria de lhe revelar seu nome secreto. No final, temendo a morte, Ra revelou seu nome. Usando-o, Ísis entoou um encantamento. O veneno deixou o corpo de Ra e ele se tornou forte novamente. Amon-Ra. Ra, o Deus Sol, era visível a olho nu, especialmente em sua forma como Atom, o disco do Sol. Mas o Deus Criador também era adorado pelos egípcios como um mistério indecifrável, sob a forma de Amon, o Deus escondido. Muitas vezes, Amon era fundido com Ra, como Amon-Ra. O centro de seu culto fica no grande templo de Karnak, em Tebas, hoje Luxor. Embora os rituais do templo fossem exclusividade de seus sacerdotes, que agiam em nome do rei, há indícios de que Amon era visto como um deus a quem os pobres e necessitados podiam implorar por ajuda. Ele é descrito
no hino de louvor egípcio, como grande Deus que ouve as preces, que atende ao chamado dos pobres e destituídos, que dá alento aos miseráveis, sob a identidade fundida de Amon-Ra. Amon tornou-se o principal deus dos egípcios, venerado como criador de todas as coisas, criador de sua própria vida, ao dizer: eu sou fonte e o mantenedor de toda a existência. Grande Osíris. Osíris, filho do deus da terra Geb e da deusa do céu Nut, governou primeiro como rei dos mortais. Foi ele quem ensinou os egípcios a como sobreviver, como fabricar e utilizar ferramentas, e como cultivar e colher trigo e cevada. Sua irmã esposa, a deusa Ísis, ensinou as mulheres a fiar e tecer, e fazer pão e cerveja dos grãos. Ísis era adorada em todo o Egito como a deusa das mães, da fertilidade, da magia, da cultura e dos ritos fúnebres. Mais tarde, o culto a ela se difundiu pela Grécia e pelo Império Romano. Deixando Ísis como sua regente, Osíris então viajou pelo mundo, ensinando suas habilidades ao resto da humanidade, pelo que recebeu o título de Vem-Nefer, que significa o eternamente bom. O irmão de Osíris, Sete, sentia inveja dos dons e aprovação, e tinha raiva porque Osíris deixara Ísis e não ele atuando como regente. O plano maligno de Sete. Quando Osíris voltou de suas viagens, Sete chamou para matá-lo, usurpar o trono e se casar com Ísis. Convidou Osíris para um grande banquete, para o qual produziu um caixão de cedro, ébano e marfim. Sete prometeu dar o caixão para aquele que coubesse dentro dele. Todos os convidados experimentaram o caixão, mas não serviu para nenhum deles. Por fim, foi a vez de Osíris, e ele coube perfeitamente no caixão. Sete tinha construído o caixão segundo medidas precisas. Antes que Osíris pudesse sair do caixão, Sete e seus 72 cúmplices baixaram a tampa, fechando-a com pregos. Eles vedaram o caixão com chumbo derretido e o jogaram no Nilo. O caixão, agora o esquife de Osíris, foi levado pela correnteza do rio à costa, mar adentro, até Fenícia. Um tamarinheiro cresceu em torno dele, encerrando o caixão no trono, com o rei morto dentro. A procura pelo deus Osíris. O rei da cidade de Biblos viu o tamarineiro e admirou o seu tamanho. Mandou que fosse cortado para ser usado no palácio. O tronco, com o caixão ainda vedado dentro dele, foi transformado num pilar para sustentar o teto do palácio. Nesse íntere, Ísis lamentava por Osíris e saiu à sua procura. Depois de uma longa busca, ela chegou a Biblos e se sentou chorando perto de uma fonte. Quando as aias da rainha de Biblos
vieram até a fonte, Ísis penteou seus cabelos e os perfumou suavemente. A rainha mandou buscar Ísis, fez dela sua amiga e ama de seu filho, ainda bebê. Ísis amamentou a criança, dando-lhe um dedo para sugar, e decidiu torná-lo imortal. À noite, ela a envolveu com chamas para destruir suas partes mortais. E também procurou pelo marido, sob a forma de andorinha. O pássaro piou chorosamente ao voar perto do pilar de madeira onde o caixão estava confinado, sabendo que Osíris estava por perto. Quando a rainha de Biblos viu o bebê em chamas, gritou de pavor e quebrou o encanto, impedindo que a criança se tornasse mortal. Ísis então revelou sua identidade e implorou à rainha que retirasse o pilar com o caixão dentro. Em seguida, removeu a madeira que havia crescido em volta do caixão contendo Osíris. Jogando-se sobre o esquife, soltou gritos tão lancinantes que o filho mais novo da rainha morreu com o choque. Acham o corpo de Osíris. Ísis colocou o esquife num barco e velejou mar adentro de volta para o Egito. Quando chegou em terra firme, num lugar tranquilo, ela abriu o caixão e encostou seu rosto no de Osíris, chorando. A deusa escondeu o esquife com o cadáver dentro, num emaranhado de juncos de papiros. Naquela noite, Sete tinha saído para caçar e encontrou o caixão. Abrindo-o com violência, cortou o corpo de Osíris em 14 pedaços, que espalhou pelo Egito. Ísis e sua irmã Nefitis, porém, recolheram as partes do corpo de Osíris, onde quer que achassem uma parte. Ísis magicamente fazia um modelo em cera dela, que era deixado com os sacerdotes locais, erigindo assim santuários para Osíris por todo o Egito. Depois de recolherem todas as partes do corpo desmembrado, as irmãs sentaram-se ao lado dele e choraram. Ra, o deus Sol, penalizado, enviou o deus Chacal Anubis e Totes, o deus Ibis, para ajudá-las. Juntos, eles reuniram as partes do corpo de Osíris, devolvendo-lhe a forma real. Em seguida, Anubis embalsamou o corpo com ungüentos perfumados e o enfaixou com bandagens de linho, antes de o depositarem no ataúde com cabeça de leão. O corpo de Osíris, embalsamado e enfaixado, estabeleceu um padrão para todos os reis que se sucederam. Sua força divina, porém, não se exauria totalmente. Ísis se transformou num falcão e, pairando sobre o corpo mumificado, sobre Osíris o alento da vida por tempo suficiente para que ela concebesse um filho. Horus, que vivia a vingar o pai Osíris, então desceu ao submundo e se tornou seu governante. E Ísis passou a cuidar dos santuários do marido morto. Com o tempo, Horus procurou
desafiar Sete e fazer valer seu direito ao trono do pai Osíris. Horus e Sete compareceram perante a Enéade. Esse conselho dos 9 maiores deuses se reuniu durante 80 anos, sem chegar a uma conclusão sobre qual dos dois tinha razão. Competição pelo trono. Thoth escreveu para Neiti, criadora do universo, mãe do deus Sol Ra e deusa da guerra, pedindo um julgamento. Neiti concedeu o trono a Horus. Ra, porém, favorecera Sete, porque todas as noites ele o protegia da serpente do caos. Apophis, enraivecido pela decisão de Neiti, Ra passou a menosprezar suas obrigações e só se reanimou quando a deusa Hathor se expôs a ele e o fez rir. Apesar do julgamento de Neiti, os deuses continuaram a deliberar sobre quem deveria governar, até que Ísis ludibriou Sete, fazendo-o advogar contra si mesmo. Furioso, ele desafiou Horus para um combate. Ambos os deuses se transformaram em hipopótamos e ficaram debaixo da água para ver qual deles permaneceria submerso por mais tempo. Ísis fabricou um arpão com um gancho de cobre e o lançou na água. Primeiro atingiu Horus. Ele gritou para sua mãe, que profundamente recolheu o arpão. Ísis logo voltou a lançá-lo na água, dessa vez ferindo Sete. Este, por sua vez, perguntou a Ísis como podia ela maltratar tanto seu irmão, e novamente ela recolheu o arpão. Horus ficou de tal modo enfurecido que saltou para fora da água e decapitou a mãe. Em seguida, a deusa se transformou numa estátua de pedra sem cabeça, para que a Enéada visse o que seu filho Horus havia feito com ela. A confusão entre os deuses continua. Os deuses procuraram por Horus para castigá-lo. Sete o encontrou adormecido embaixo de uma árvore e lhe arrancou os olhos, enterrando-os no lugar onde eles cresceram, como 2 lótus. Quando a deusa Hathor encontrou Horus chorando no deserto, ela capturou uma gazela, ordenhou. Em seguida, ajoelhou-se ao lado do jovem deus e colocou aquele leite nas órbitas de seus olhos para lhe restaurar a visão. Hathor contou aos deuses o que Sete havia feito, mas eles estavam cansados da disputa e decidiram uma trégua. Simulando ser conciliador, Sete convidou Horus para vir à sua casa, e Horus aceitou. Naquela noite, enquanto Horus dormia, Sete se deitou entre as coxas dele e despejou sêmen na mão de Horus. Quando Horus revelou a Ísis o que Sete tinha feito, ela cortou as mãos do filho e as jogou na água, substituindo-as por novas. Depois, Ísis pegou o sêmen de Horus sobre a alface, que era o principal alimento de Sete, que a consumiu sem saber que ela continha o sêmen potente do rival.
Ainda buscando conquistar o trono, Sete arrastou Horus diante da Enéade, reivindicando que ele, Sete, deveria ser o governante, pois assumira o papel masculino na relação sexual com Horus. Os deuses, horrorizados, cuspiram no rosto de Horus, que negou a acusação. Ele pediu então que seu sêmen e o de Sete fossem convocados diante da Enéade para testemunhar. Ao serem convocados, o sêmen de Sete gritou da água onde tinham sido jogados por Ísis, mas o sêmen de Horus gritou de dentro do corpo de Sete. O julgamento foi claro, e os deuses se declararam favoráveis a Horus, que enfureceu Sete. Ele exigiu mais uma disputa com Horus, sob a forma de uma corrida pelo Nilo em embarcações de pedra. Sete construiu um grande barco de um bloco de pedra, retirado do pico de uma montanha. Já Horus fez o dele de cedro, recobrindo-o com uma camada de gesso, disfarçando-o para que parecesse pedra. Seu barco flutuou, mas o de Sete afundou. Enfurecido, Sete transformou-se em hipopótamo e virou o barco de Horus. Longe de chegarem a uma decisão final, os deuses pediram a Tote que escrevesse a Osíris no submundo. Osíris perguntou por que seu filho deveria ser passado para trás em relação à herança a que tinha direito. E Horus foi estabelecido como rei do Egito. Sete acompanhou Ra para sacudir os céus com trovões, como deus das tempestades, da violência e do deserto. Terror no submundo. Osíris governava como senhor dos mortos. Os egípcios imaginavam Duat, o submundo, como um vale estreito, atravessado por um rio, separado da terra dos vivos por uma cadeia de montanhas. A cada manhã, o sol nascia no extremo leste e mergulhava-se no extremo oeste ao anoitecer. O trajeto para o submundo era repleto de perigos. Havia um outro alento, como no caso da deusa Hathor, que ao encontrar os falecidos nos confins do reino deserto do deus Falcão Siquer, oferecia-lhes sombra sob sua árvore sagrada, plântano, frutas e água para se refrescarem. Na maior parte do tempo, porém, o trajeto desse mundo para o seguinte era cercado por criaturas aterrorizantes, como a fera com a cabeça de cão, que extirpava corações, engolia sombras e habitava perto do lago de fogo. Os mortos recorriam a encantamentos, fórmulas, muitos dos quais constam no livro dos mortos egípcio, para negociar a terrível corrida de obstáculos. Era preciso que ultrapassassem 7 portões, cada um com seu guardião grotesco. Em seguida, eram levados por Anubis para o Salão das Duas Verdades, onde o coração era pesado numa balança com a pluma de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Anubis conferia a balança, e Tote, o escriba dos deuses, registrava o resultado sobre folhas de árvore da vida. Se o coração estivesse sobrecarregado pela culpa dos pensamentos e atos negativos, superando o peso da pluma da verdade, ele era tirado e tragado por Amut, o monstro fêmea. Esse devorador de mortos tinha cabeça de crocodilo e parte dianteira de leão.
e a traseira de hipopótamo. O juízo final. Se o peso do coração não superasse o da pluma, o morto podia prosseguir em sua jornada. Horus, agora no submundo, com seu pai e os outros deuses, levava os falecidos pela mão até a presença de Osíris. O Senhor dos Mortos sentava-se no trono, com Ísis e Nefites por trás dele, e os 4 filhos de Horus à sua frente, numa flor de lótus. 42 juízes do submundo auxiliavam Osíris em suas deliberações. Aqueles que o aguardavam podiam esperar a vida eterna no campo de juncos, a visão perfeita do Egito. Viajar como estrelas no céu noturno, ou juntar-se à multidão na grande barca de Ra para renascer com o sol todas as manhãs. Ao colocar Osíris como responsável pelo submundo, Ra prometeu que seu reino duraria milhões de anos, mas acabaria. Disse Ra: vou destruir toda a criação. A terra sucumbirá em águas sem fim. Lá ficarei com Osíris, depois de recuperar a forma de serpente. A serpente, a forma original de Ra, continha as forças da criação e do caos. A serpente dormiria no oceano cósmico, com o rabo na boca, até despertar para recriar o mundo. O Livro dos Mortos. Na época do Antigo Império, apenas os reis egípcios podiam assegurar para si e para os outros uma nova existência após a morte. Durante o Médio Império, indivíduos não pertencentes à realeza começaram a adotar preparativos funerários à semelhança do rei. As orações e os encantamentos, os textos das pirâmides reais, foram adaptados no Médio Império para o uso privado dos indivíduos, como os textos dos sarcófagos, e codificados no Novo Império. No Livro dos Mortos, ou Encantamentos que aparecem de dia, os textos das pirâmides mostram a crença do faraó de que, ao morrer, incorporaria Osíris. Nut-Geb o reivindicariam como filho, e ele se tornaria o governante no submundo. No encantamento, o rei caça e devora os outros deuses, se alimenta dos pulmões dos sábios e se satisfaz em reviver com seu coração e sua magia. Absorvido, o poder dos deuses, o tempo de vida do rei é a eternidade.